Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate. Temas importantíssimos que estão no noticiário, na sua vida, a gente traz para cá, para a TV Horizonte, para debater junto com os melhores especialistas de Belo Horizonte. Um novo coronavírus foi identificado em dezembro de 2019 na China. Os primeiros coronavírus humanos foram descobertos na década de 60. Até o momento, o vírus já se espalhou por mais de 20 países no mundo, contabilizando cerca de 30 mil casos confirmados e centenas de mortes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o novo coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Alguns podem causar graves doenças, como a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa sigla, que causou 349 mortes em 2003. No Brasil, até o momento, temos cerca de 10 casos suspeitos e nenhum confirmado. Para debater sobre esse assunto tão importante, que tem deixado o mundo inteiro em alerta, você também? Participam conosco doutora Ângela Pedrosa, pneumologista do Hospital Madre Teresa, e doutora Virgínia Antunes de Andrade, infectologista e diretora do Hospital Eduardo de Menezes. Doutora Ângela, doutora Virgínia, alegria tê-las cá. Doutora Ângela, o que é a infecção pelo coronavírus? O que é isso que está todo mundo alarmando, mas eu acho que pouca gente sabe de fato o que ela causa? Bom, ela vai causar essa infecção, é uma virose, e ela vai entrar pelo sistema respiratório através de transmissão, através de gotículas de tosse, de espirro, e a pessoa vai respirar, vai inalar aquele vírus e ela vai disseminar pelo organismo, principalmente nos pulmões e nas vias aéreas. E o que ela causa? Ela vai causar, gripe? Os sintomas vão ser de gripe. Inicialmente, e aí pode ser uma gripe mais leve, uma gripe moderada e uma gripe severa. Sim. Os sintomas leves, dor de garganta, coriza, mas o coronavírus, ele está a característica dele seria sintomas mais pesados, de febre. 75% da população contaminada vai ter uma febre, tosse e falta de ar. Então, são os principais sintomas do coronavírus. E eles vão afetar principalmente o pulmão, já levando a um quadro de pneumonia. Sim. Doutora Virgínia, representante do Eduardo de Menezes, que é o hospital de referência na cidade com relação a questões de doenças infecciosas. Como é que a senhora observou, desde lá de dezembro, essa ideia de uma infecção em um país 1,5 bilhão de habitantes? Como é que é pensar a ideia da infecção em si, da manifestação em si? Isso trouxe muita dúvida para a gente, porque, na verdade, esse coronavírus ele é uma variante nova. Então, a gente esperava anteriormente que ele fosse se manifestar, né, como algumas epidemias, né, que a gente já teve no mundo, como o SARS e o MERS no Oriente Médio. E a gente não sabe exatamente qual é o grau de transmissibilidade, mas por ela estar numa região bastante populosa e com uma cultura diferente, né, da nossa, a gente esperava que realmente aquilo se espalhasse numa velocidade. Imaginávamos até que seria muito próximo do H1N1, como foi em 2009. Que grau de transmissibilidade? O potencial de você entrar em contato com aquele vírus e desenvolver doença ou não, né? O sarampo, por exemplo, ele é extremamente contagioso. Então, uma pessoa que, num grupinho de 10, né, 9, se não são imunizados, elas pegariam sarampo só de estar exposta àquela pessoa. Tipo, no metrô, 20, 30 minutos? Muito rápido e muito fácil. No caso do coronavírus, né, desse novo coronavírus, a gente não sabe exatamente, mas parece que não é tanto assim. Né? Mas como eles
Então, dentro de um país extremamente populoso, lá a doença se espalhou com bastante facilidade. Mas você vê que tem algumas regiões da China em que, né, tem menos casos. A gente esperaria que isso fosse chegar numa velocidade muito maior, né? Tem casos que em alguns países, né, em 20 países, mas na época do H1N1 isso foi muito mais rápido. Eu não sei se agora a informação é maior, os cuidados foram maiores, mas né, eu não sei, provavelmente chega, né, no Brasil, porque a gente está vivendo, né, essa vida de globalização, né, de viagens frequentes. E a China é um parceiro comercial próximo, né, até turístico. Então, assim, eu acho que chega para nós aqui no Brasil, mas não sei te falar, né, nós não sabemos falar com que velocidade, né, e se realmente isso se traduzirá numa epidemia, né, nacional. Não tem até hoje, né, nesses 20 países, uma transmissão sustentada. Então, significa que aquelas pessoas, elas tiveram contato com alguém que esteve na China ou estiveram na China e, assim, elas desenvolveram doença. Mas aquilo não se sustentou naqueles outros países como está ocorrendo na China. Doutora Angela, como é que foi para a senhora, médica, técnica, especialista, observar todo esse furor que está acontecendo? Foi capa da Veja da semana passada, todos os dias, se a gente pensar o Jornal Nacional, que tem 40 minutos, é o noticiário mais assistido no país, ele vai dedicar ali 4 minutos, mais de 10% para coronavírus. Como é que é para a senhora observar isso? É um bom sinal, as pessoas estão consumindo informação e isso fará bem para elas? Ou não? As pessoas estão fazendo um burburinho ineficaz disso? Olha, a gente não sabe, pode até ser um burburinho, pode ser que não chegue, mas se a gente entender que com a prevenção, lavando as mãos, a prevenção normal da gripe, a gente só tem a se beneficiar também. Sim. Então, a gente fica um pouco temeroso, com certeza. Porque a gente não tem uma estrutura assim que a gente vê que de levantar um hospital em 10 dias, a gente não tem isso. Mas também não sei se a gente vai precisar, né? Espero que não. A senhora acha que falta cuidado? Por exemplo, agora está muito quente, a gente não está ainda apresentando os resfriados, gripe e essas coisas. Você acha que as pessoas têm pouco cuidado no geral? O sujeito que eu havia colocado no metrô, por exemplo, o cara chega do transporte público em casa, ele não lava a mão, ele vai comer alguma coisa. A gente é descuidado mesmo? Eu acho que precisa muito, a educação ainda tem que tá, assim, que ser uma constante, né? A gente ainda está precisando, a gente está aprendendo. Acho que com a globalização, com a internet, com essas... com esse alvoroço, a gente acaba aprendendo. E a gente precisa aprender mesmo. Esse caminho de aprendizado, ele se dá em que parte aí? Vocês duas podem me ajudar. Na escola, falta educação com relação a fazer as crianças serem mais higiênicas? É na casa? Aonde que é o lugar mais fácil? Não é, com certeza, no hospital tratando os meninos doentes. Acho que começa em casa. Começa em casa, com certeza. Depois na escola. Eu concordo, assim, informação nunca é demais, né? Mas está demais, doutora Virginia? Não, de forma alguma, né? Concordo com a doutora Ângela, a gente tem que realmente debater o assunto, tem que procurar e tem que se preparar para que chegue uma catástrofe. Mas, né, esses cuidados, né? Eu falo muito do H1N1 porque ele veio numa velocidade muito grande. E na época até que as pessoas realmente viram, né, que tinha uma doença nova, que tinha uma doença que era potencialmente fatal e que ela poderia cometer qualquer um, as pessoas ficaram com medo e elas começaram a ter esses cuidados, né, de higienização das mãos, de ter álcool gel nos locais, de evitar compartilhar muitas coisas, os ambientes muito fechados. Então, as pessoas realmente ficaram com medo e passaram. E coincidentemente, nessa época,
as pessoas tiveram menos conjuntivite, que também é um tipo de doença que é transmitida por contato, né? Então, essa secreção, porque você tosse, espirra, se você coloca a mão na frente, né, e depois cumprimenta outra pessoa, pega um objeto, vai comer alguma coisa, é uma forma de transmissão. Então, quando as pessoas higienizam as mãos, é o mais importante. Se você tiver uma toalete, né, respiratória, for tossir, ao invés de colocar as mãos, colocar o antebraço, isso facilita bastante, porque aquela gotícula, a gente teoricamente tem um alcance aí de 2 metros, mas se você consegue conter aquilo, né, olha, usa lenço descartável, joga aquilo no lixo, faz higienização das mãos, isso facilita, né, evitar essa transmissão. Então, eu acho que precisa dessa educação, realmente também concordo que começa em casa, né, devemos estimular isso. Isso é uma briga que nós temos, né? Que as pessoas nós infectologistas que fazemos parte do controle de infecção hospitalar, é uma briga que a gente tem diariamente para tentar explicar para as pessoas que a forma mais eficaz de conter qualquer tipo de infecção, seja ela viral, seja ela bacteriana, é com a higienização das mãos. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai para um primeiro intervalo. Penso que a costura inicial a gente começou muito bem. Eu quero perguntar, doutora Virginia, daqui a pouquinho, e tenho certeza que o telespectador da TV Horizonte está esperando isso, é se a gente está pronto para caso isso venha a acontecer. Uma estudante de Belo Horizonte esteve lá e apresentou se a gente está pronto para isso. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho.